Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vim pra falar sobre a quinta e última temporada de Stranger Things. Na verdade, eu vim conversar, é mais um bate-papo, eu nem fiz roteiro, eu vim mais dar uma crítica da temporada no geral, agora que o último episódio já saiu, né? Saiu agora dia 31. Eu já fiz um vídeo sobre o final mesmo da série, sobre o destino da Eleven, o passado do Harry. Eu vou deixar aqui nos cards, não sei que lado que é, e vocês vão lá conferir depois. Eu falei no outro vídeo que eu faria esse vídeo, então eu tô aqui pra fazer a minha crítica da temporada. Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque esse não é o último vídeo de Stranger Things que vai ter nesse canal aqui. Vou fazer um vídeo de coisas que a gente ficou sem resposta na série. Vou tentar trazer um vídeo também de detalhes dessa última temporada, desse último episódio, que vocês não perceberam, porque são detalhes que tem que reassistir, prestar atenção, enfim. Vou fazer mais vídeos, esse não é o último vídeo de Stranger Things, pode ficar tranquilo. Eu tô falando isso pra mim mesmo. Eu acho que todo mundo que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, de crescer com essa série, não consegue terminar ela e simplesmente falar: nossa, que merda, tchau, nunca mais vou assistir, que bosta de final, odeio essa série agora. Talvez você possa ter tido esse sentimento, mas eu não consigo, porque me acompanhou durante muitos anos, as primeiras temporadas são incríveis, então, apesar dos pesares, é ainda os nossos personagens, a gente ainda teve uma última temporada com eles, um final pra eles, a gente nunca mais vai ver esses personagens, eu acho, né, não sei que eles façam um spin-off, então é muito agridoce sim terminar essa temporada, mas falando sobre os pontos agora, eu quero começar falando bem primeiro, depois a gente vai falar mal. A primeira coisa, que é o visual da série. Foi gasto muito dinheiro, eu acho que foi papo de $500 milhão, assim, pra temporada inteira. Tem gente falando que tá achando essa temporada feia. Eu, particularmente, não achei ela uma temporada feia. Ela é bem bonita, a cinematografia mesmo, a fotografia, os figurinos, principalmente de alguns personagens. O da Eleven, não sei se você gostou ou não gostou, mas eu particularmente gostei daquele figurino da Eleven que ela tá com um cropped, aí ela tá com um short por cima da calça. Isso é muito referência de Os Goonies, Conta Comigo. Inclusive, eu acho que é referência a um personagem específico, que eu não vou lembrar agora, mas eu posso botar aí depois na edição, em cima. Mas eu achei a temporada muito bonita, dá pra ver que eles investiram muito dinheiro, porque tem muitas cenas no mundo invertido. A batalha final do último episódio, o bichão daquele tamanho, dá pra ver que é preciso muito dinheiro pra fazer aquele negócio. E as atuações também estão muito boas, tirando uma pessoa ou outra aqui. A Sadie Sink, que é muito boa. A Wynonna, apesar de não ter tido destaque, eu vou falar sobre isso. Todo mundo no geral, assim, a Nancy, o Jonathan, o Steve, todo mundo tem muito carisma, e sustenta muito bem os personagens. E os personagens são a alma de Stranger Things. E eu acho que é os personagens que sustentam, eles são muito carismáticos, a dinâmica entre eles. É isso que a gente quer ver, eu acho que muito mais do que monstros interdimensionais. Falando sobre os personagens especificamente, a divisão de personagens eu gostei. Só o fato da Eleven não estar junto com a galera que me decepcionou um pouco. Mas eu não vou falar mal agora, eu vou falar bem nesse começo de vídeo. A dinâmica Robin e Will, eu acho que tinha que acontecer, sabe? São os dois únicos personagens LGBT da série. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, de botar esses dois personagens juntos. Muita gente vinha desde a quarta temporada falando: ah, agora o Will tá de volta em Hawkins, bota ele com a Robin, vai ser uma dinâmica foda e tal. E eles botaram e foi muito foda. Vários diálogos deles que são muito fodas sobre aceitação. A Robin dá o testemunho dela pro Will sobre vários pontos, coisas da vida dela, sobre a aceitação dela. E isso ajuda o Will a se aceitar, isso ajuda o Will a desbloquear os poderes dele. Então, enfim, foi muito importante essa relação. E além de importante, foi muito legal de assistir. Os dois têm muita química. Foi uma escolha muito boa de colocar esses dois personagens juntos pra ter a história deles juntos, quase a temporada inteira, né? Eles estão ali um do ladinho do outro. A Holly com a Max também foi uma dinâmica muito boa e muito inesperada. Eu acho que quando acaba a quarta, ninguém imaginaria que aqui na temporada o par da Max na temporada seria a Holly. Mas foi muito bem. O Derek também foi um acerto. Tava até esquecendo o Derek. O Derek é um puta acerto dessa temporada. O ator é muito carismático, é muito engraçado. Ele é um alívio cômico que funciona, que pra mim não ficou forçado, porque o personagem é daquele jeito. E ele calha de precisar tá com a galera, porque o Vecna vai pegar ele. Então ele tá ali e ele só é engraçado mesmo. Ele tem essa mania de ficar xingando todo mundo. E eu acho que funcionou. Não senti forçação de barra. Ele foi muito engraçado. Uma pena que depois, na segunda metade,
Ele sumiu um pouco, mais porque ele tava lá, né, na mente do Vecna, enfim. Mas queria que ele tivesse mais tempo de tela do que ele teve. Ele já teve bastantinho, a gente queria que ele tivesse mais, porque ele foi um grande acerto nessa temporada, de personagem novo, né? O Lucas e a Max também, ainda bem que eles terminaram junto, eu acho que não tinha como não terminarem. Os dois são um puta casal, eu acho que eles são o meu casal preferido da série. Eles têm uma puta química, a Max acordou só no finalzinho da temporada, mas mesmo assim eles entregaram química quando ela acordou, lá no começo do penúltimo episódio. Eu queria que tivesse sido antes, pra ela poder ter mais tempo de tela com o Caleb, mas fiquei muito feliz que eles terminaram junto. Eu acho que é isso mesmo, eles tinham que terminar junto, eles são um puta casal. Foi muito bom essa dinâmica. Desde a segunda temporada, vem se construindo um romance, uma história entre eles, de fato, entre altos e baixos. Então, poder ver eles terminando juntos foi muito satisfatório, foi muito bom. E ainda bem que foi feito dessa maneira, que o casal terminou feliz. A gente não pode dizer a mesma coisa de outro casal. O Steve com o Dustin me irritou um pouco, e o Dustin especificamente, mas eu entendo que é sobre o arco narrativo do Dustin, sobre o luto dele com o Ed, e eu acho que eu até falei sobre isso num vídeo meu do volume 1, sobre esse drama excessivo do Dustin, porque, tipo, já passou 1 ano e meio, e agora você ainda tá nessa coisa muito assim, tipo, supera, sabe? Já passou 1 ano e meio, mas eu entendi que é sobre isso sim, ele pegou o tempo dele, ele se apegou muito ao Ed, o Ed morreu na frente dele, e ele ficar naquela chatice com o Steve, de briga, de ciúminho, mas, né, fizeram isso pra no final eles se acertarem e ter aquela cena que foi bem curta, dos dois se acertando, e o Dustin falar que não podia perder o Steve, pro Steve parar de bancar o herói, e é sobre isso. O Steve e o Dustin é a melhor dupla de Stranger Things, eu acho, de amizade mesmo, porque é uma amizade muito improvável, que no começo da série não tem como você imaginar, principalmente na primeira temporada. Então, assim, ver onde esses dois personagens foi parar é um dos melhores arcos da série pra mim. Foi muito legal acompanhar a amizade dos dois e eu super assistiria um spin-off dos dois. E falando sobre dinâmica, Steve, de novo, Steve com Jonathan e Nancy. Esse triângulo amoroso me deu preguiça em alguns momentos, vários momentos na verdade, mas eu acho que a Nancy e o Jonathan têm sim uma química e tal, e eu fui desconfiando que eles não iam terminar junto também ao longo da temporada, por conta de todos os trancos e barrancos que eles vieram passando. Então, quando eles terminaram de fato, que muita gente entendeu que não era um término, mas foi um término, eu falei, tá, é isso então. A jornada da Nancy vai terminar com ela se descobrindo, ela indo ver, descobrir o mundo, e ela inclusive sai da faculdade, que é uma coisa que ninguém esperava, porque ela era meio certinha e tal. Então acho que isso meio que condizeu com o arco da personagem, porque ela começa sendo a patricinha, que não tá nem aí pra ninguém, ela namora o Steve, aí a Barbie some, e ela vai começando a se enfiar nesse rolo dessas investigações, e eu acho que isso tudo mudou ela como pessoa pra muito melhor do que ela era antes. E eu acho que isso tudo influenciou pra ela tomar essa decisão de falar, não quero, eu vou tentar a vida real, peguei um emprego, sei lá onde, agora eu vou... E é isso, a jornada é dela com ela. Talvez ela e o Jonathan fiquem juntos no futuro, a gente não sabe, mas nesse momento aqui, os personagens precisavam terminar. E terminaram numa puta cena, eu achei aquele diálogo muito foda. É um dos melhores diálogos da temporada. Eles terminaram não porque eles não se amam, mas porque tem coisas além do amor que precisa sustentar um relacionamento e que no caso deles não tava funcionando mais. Eu só não gostei desse tipo antes, que ficaram umas ceninhas de briga entre o Steve e o Jonathan, que a gente ficava, tá, cara, ai, sabe, o Steve ainda, ele tá com o Jonathan, o Steve fica meio que flertando com a Nancy, tipo, última temporada, últimos episódios, a gente precisa ver isso de fato. E aí, acabou que nenhum dos dois ficou com a Nancy, e eu acho que é sobre isso também. A revelação do mundo invertido também, eu gostei bastante, sobre ser um buraco de minhoca, sobre não ser uma outra dimensão, e sim uma passagem para outra dimensão. Eu acho que é isso, a gente perde esse negócio do mistério, porque o medo do desconhecido é muito grande. Mas a gente tá na outra temporada, eu acho que é super válido a gente descobrir de fato tudo que precisa ser descoberto. Eles falaram que iam responder, e responderam sobre o mundo invertido. Já tinha várias teorias, inclusive eu fiz um vídeo aqui no meu canal sobre o plano do Vecna e do Devorador de Mentes fazer um buraco de minhoca para vir pro mundo normal, né, pra Hawkins, mas esse tempo todo o mundo invertido era um buraco de minhoca. Isso eu não vi chegando, confesso, então acho que foi bem legal. Falando agora sobre os episódios, a divisão de episódios, eu acho que o primeiro volume é um episódio muito bom. Na primeira vez que eu assisti, eu
confesso que eu não amei, mas depois que saiu o volume 2, o episódio final, eu comecei a gostar mais da primeira metade, por ser fechadinha, não fechadinho, mas ela tem um começo, meio e fim, que o fim é com o Will se aceitando e destravando esses poderes, e a gente fica, nossa, agora fudeu, agora ele vai pra cima do Vecna, agora a gente tem uma nova Eleven. Que poderia ser um final de temporada, assim, sabe? Tranquilamente. Eu gostei bastante, o episódio 3 é muito Stranger Things, deles lá na casa dos Turnbull, armando uma armadilha, né? Fazendo uma armadilha pra pegar o Demogorgon, todo o lance da Holly e tal, você pega. Eu acho que é um começo de temporada bem bacana, é um começo que gera muita expectativa na gente, da gente falar, nossa, então agora o pau vai torar. Se os 4 primeiros episódios foram assim, o que vem agora? E é foda, porque não veio. Bosta. Claro, veio, a gente teve muitas coisas e tal, só que parando pra pensar agora, o volume 1 e o volume 2 poderiam ter sido o volume 1. O episódio 5, 6 e 7 poderia ser um episódio junto. Eles poderiam ter juntado e feito, sei lá, 9 episódios nessa temporada. Acho que era super válido também, porque tinha bastante coisa pra contar. Porque o volume 2 chega com uma promessa e ele cumpre em algumas partes, alguns quesitos. E eu me decepcionei, eu particularmente, não porque eu odiei tudo, que eu achei uma bosta. Inclusive, depois de sair o volume 2, a galera enlouqueceu na internet, no Twitter principalmente, a galera tacando pau, que era a pior temporada, que estragou a série. Eu não acho que seja nesse nível também, mas eu acredito que poderia ter sido muito melhor, e é isso que me deixa triste por conta dessa última temporada, porque até a primeira metade, que eu tava achando meio devagar, mas eu falei, tá, primeira metade é isso, agora a segunda metade vai ser muito foda, vai mostrar, vai revelar. A gente teve respostas, como eu falei, sobre o mundo invertido, mas poderia ter sido muito mais épico. Eles deixaram tudo pro último episódio, e eu acho que eu já falei isso também em algum outro vídeo, e eu acho que é isso que pesou muito. Toda aquela... A história do último episódio poderia ter sido 2, 3 episódios, sabe? Eles poderiam ter diluído, explicado mais sobre o lance do Vecna e do Henry, que tem uma peça de teatro que conta sobre isso, e eles deixaram, tipo, a peça é importante, mas não é importante o suficiente pra quem não assistir não entender. Só que acabou que era, porque todo o lance da maleta que o Henry acha e o Devorador de Mentes entra nele, e nesse tempo todo era ele que estava por trás, mas o Henry escolheu tudo isso, então ele não era uma vítima. Tá, essa parte, ok. Mas e o pré disso? O Henry foi parar na caverna com aquele cara, ele só achou aleatoriamente, e é isso. E tudo isso aconteceu por conta desse por acaso. Esse cara tava onde? Essa maleta veio da onde? Essa partícula, como que pegaram essa partícula? Se até então, na teoria, o portal não tinha sido aberto ainda, pela história que a gente vê na série. E isso tudo tem na peça. Eu não fui a fundo para descobrir certinho o roteiro, o que acontece por detalhe, mas eu sei que isso tudo é explicado na peça. Por que não foram explicados? Por que não explicaram? Tinha tempo. Tempo a gente tinha. A gente poderia ter começado a explorar esse passado do Henry antes do último episódio, antes da última 1 hora de série ever. Sendo que esse vilão foi introduzido faz 2 temporadas e a gente descobriu que ele tá desde o começo. Então acho que ele merecia uma explicação mais a fundo. E pelo que eu vi assim por alto, tem relação com o pai do Brenner, esse lance dessa partícula, esse cientista. Então assim, seria, eu acho que muito foda a gente ver tudo isso, porque o que eu mais gostava nas primeiras temporadas era o lance do laboratório, do mistério, do coisa de governo, que é baseado em fatos reais, sobre o Montauk, que a galera fazia mesmo experimentos em pessoas. Isso de fato acontecia na época da Guerra Fria. Então acho que se a gente tivesse explorado isso na última temporada, enquanto os nossos protagonistas talvez descobrissem isso, sabe, de alguma maneira, e o Vecna viesse, se fosse mais perigoso, talvez matasse alguém, eu acho que a temporada seria muito melhor do que ela foi. É que eu falei, não achei ela ruim, mas isso que eu falei agora poderia ter feito ser uma última temporada épica, muito foda, muito foda. Porque imagina, a temporada que foca nisso e que relaciona esse passado do Henry com o futuro. Ainda tem um lance da Joyce e do Hopper, que foram super esquecidos nessa temporada. Foi uma crítica super grande que eu tive, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, então não vou me estender mais. Mas apagaram completamente o Hopper e a Joyce nessa temporada. Eu fiquei super puto, indignado, porque a Joyce era uma das melhores personagens da série. Ela descobria tudo, ela investigava, e nessa temporada ela tá só de apoio, tá só de tiazinha louca. Ela fala umas coisas e a galera fica, tá bom, tia, senta lá, sabe? Vai, vó, senta ali que a gente vai resolver. E assim, até a personagem não é isso. E eu fiquei puto.
O Hopper, mesma coisa. Eu acho que o Hopper, inclusive, poderia ter morrido. Mas enfim, eu tô me embolando aqui nos assuntos. Voltando a falar sobre o lance do Harry. A Joyce e o Hopper conheceram ele no ensino médio, eles estudaram juntos. E isso é colocado na série, muito sutilmente. Muito sutilmente não, mas tipo, sutilmente, eles colocam isso na série, porque a Max acha um panfleto da peça com o nome Henry Creel, Joyce Byers, que não era Byers, né? Acho que era Maldonado. Aí tinha o Hopper, a Karen, o Ted, os pais do Mike e da Nancy, né? E eu sabia que tinha isso também da peça, na peça The Foreshadow, que conta a origem do Harry. Eu falei, então, nossa, foda. Então, eles vão explicar tudo isso, vai ter uma relação. Eles botaram esse panfleto porque no final a gente vai descobrindo, a gente vai ver essa peça, a gente vai ver a Joyce menor interagindo com o Harry, vai ter explicação, vai ter relação com ele se tornar um vilão, talvez, com como ele era maltratado na escola, e aí talvez isso tenha aumentado ainda mais a chance dele ter virado Vecna, sabe? Dele ficar revoltado com o mundo, apesar de que ele já tinha dentro dele, mas tipo, sabe? Se ele tivesse tido apoio, enfim, talvez ele não tivesse consumido toda a ideia e aceitado e seguido em frente com isso. Falei, nossa, vamos fazer então. A Joyce e o Hopper vão falar pra galera, nossa, a gente conhecia ele, vai ser uma puta relação, a gente vai descobrir sobre o passado tudo, e vai relacionar com agora, e aí o Vecna vai também falar sobre isso, e vai ser uma... Vai estar tudo entrelaçado, vai ser um lance dark, tipo a série Dark, mas não foi. Eles prometeram demais e entregaram de menos nesse quesito. E no quesito que eu falei que poderia ter sido muito melhor. E além de tudo que eu já falei, eu falo no sentido de perigo, de ameaça, de talvez um ataque de Demogorgon e alguém morrer, ou o Vecna vir, ele veio, né, pra Hawkins, mas ele entrou e saiu. Ele entrou, falou com o Will, saiu. Poderia ter vindo pra cidade, feito um arrastão, sabe? A galera poderia ter ido pra lá antes, aí voltado. Eu acho que esse último episódio poderia ter sido a temporada inteira diluída e colocando coisas que ia ficar muito fodas, mas que eles não colocaram. No episódio 6, que era o Escape from Camazotz, que a Max e a Holly escapam, pra mim, eu falei, cara, é isso. Nesse episódio a gente vai descobrir tudo do passado do Henry, porque já é o penúltimo episódio, antepenúltimo episódio da série. Então eu falei, a gente vai descobrir tudo. Vai ter memória da Joyce, do Hopper mais novo, a gente vai descobrir a relação dos dois. A gente vai descobrir tudo sobre aquela como que ele virou do mal, como que ele ganhou os poderes. E a gente tem uma cena, que é a cena da maleta, que foi cortada no meio, que não é nem naquele episódio que a gente descobre. E eu achava isso muito mais depois que saiu o volume 1 e a Max vê aquele panfleto da peça. Então eu falei, é isso, cara, é isso. Vai ser isso aí, entendeu? Episódio 6, 7, 8 vai ser origem do Henry, o Vecna super loucão, putaço, vai atacar geral, a galera vai atrás dele, vai descobrir tudo o passado dele, vai estar tudo interligado. E ficou pra titia essa história. Eu acho que muito do que eu já falei aqui já foi falando um pouco mal, de como eu acho que poderia ter sido muito melhor. E o lance da Eleven ficar afastada da galera também contribuiu pra isso. Eu acho que, como sendo a última temporada, a Eleven tinha que estar com a galera o tempo todo. Ah, a Eleven precisava de um mundo invertido, sei lá. Manda a Eleven, o Mike e o Dustin. Manda a Eleven, o Lucas ali. A Eleven, o Mike e o Lucas. Mas ela não podia ter sido isolada do grupinho dos amigos dela. E aí afastaram ela da galera pra ela ficar 4 episódios pra descobrir a irmã dela. Pra no final a irmã ser uma inútil. Que eu adorava a personagem. O que eu era contra, né, 99% do fandom. Que eu não achava que ela era aquela podridão de desperdício. Eu falava, nossa, cara, vai voltar, vai ser muito foda. Só que ela volta, aí ela fica na cena só de fundo, assim, conversando. Aí eles trouxeram ela só pra no final ela se matar, era óbvio que ela ia morrer, era óbvio que ela ia morrer. E pra fazer aquele plano pra Eleven sobreviver, que ainda por cima ficou ambíguo. Eu acho que é muito frustrante você acompanhar um personagem por 10 anos e no final você não saber o que acontece. Cara, desde 2016 a gente acompanha a Eleven, os traumas, ela só sofre nessa série. Eu acho que, eu não sei se esse paralelo é muito extremo, mas é a mesma coisa que chegar no final de Harry Potter e a gente não saber o final do Harry Potter. O filme acabar ali, o livro acabar, e a gente não saber se ele morre pro Voldemort, se o Voldemort ganha. Eu não sei se essa comparação ficou meio too much, mas é a minha sensação, sabe? Porque a única personagem a personagem que mais sofreu na série inteira, eles me colocam um fim ambíguo, que 50% de chance de ter sido trágico. Dela só sofreu a vida inteira e morreu no final. Então, assim, eu não entendi. Eu não entendi a mensagem que eles quiseram passar, porque a Eleven sofreu a vida inteira, foi traumatizada, e a resposta deles é o quê? Se você sofreu, se você foi traumatizada, abusada, se mate. Todo mundo ganhou um final feliz, menos o Mike, né, por conta que meio que é
um efeito borboleta do final da Eleven, mas tirando ele, todo mundo teve final feliz, bonitinho. E Eleven é isso. E Eleven foi isso mesmo. E aí a gente acompanha essa jornada de ela se descobrir, dela sofrer, pra no final não ter final, a gente ter que achar, ter que ter a esperança de que ela sobreviveu, de que ela teve um final feliz, mas isso não ser confirmado pela série. Eles abraçaram o lado, tipo, não vamos matar ninguém, a nossa história é de aventura, a nossa história é feliz, mas no final eles quiseram fazer isso pra meio que ficar um final agridoce, que é o que eles falaram, pra ser um final que a galera comente, pra ser um final chocante, pra ser um final impactante pra série deles. Mas aí eles mesmos se contradizem, sabe? Porque ou vocês abraçam o chocante, e aí devia ter matado uma galera, ou vocês abraçam um final feliz, a aventura, a historinha mesmo de ninguém vai morrer porque não é sobre isso, e tudo bem também, eu acho, é a história deles. E então faz um final feliz pra Eleven, mas não quiseram. É péssimo, porque de todos os personagens que mereciam um final feliz, a Eleven era um deles. Mas é isso, já falei muito sobre Eleven. Eu provavelmente deve ter cortado algumas partes, porque eu fiquei aqui matutando sobre Eleven uns bons minutos. Stranger Things, apesar dessa última temporada ter sido fraca no quesito de ela poderia ter sido muito melhor, sobre tudo que eu falei aqui, poderia ter sido muito mais épica, com muito mais perigosa no sentido de urgência, poderia ter explorado mais o passado do Vecna e ter relacionado com o futuro, né, o presente no caso, com os personagens, a Joyce, o Hopper, e aí ter essa revelação, ter esse como se fosse um ciclo, mas foi uma temporada boa, não foi uma temporada horrorosa, igual muitas pessoas estão falando. O final eu me emocionei sim, eu chorei, porque é o que eu falei, eu acompanho essa série desde que eu tenho 11 anos, então terminar essa série, terminar esse ciclo, ver aquela cena com os personagens deixando as coisinhas deles de D&D e vindo a próxima geração, não tem como não se emocionar, sabe? A série é sobre isso, sobre amadurecimento, sobre pertencimento, e agora a próxima geração tá vindo, e agora eles passaram essa tocha da infância pra galera da Holly, né, pra Holly, pra galera dela, e agora eles vão seguir a vida deles, seguir a vida adulta e fechar esse ciclo da infância barra adolescência que passou. É o que eu falei, o sentimento que eu tenho de nostalgia com essa série, de ter vivido todas as temporadas, as primeiras temporadas ter sido muito fodas, muito fechadinhas. A quarta temporada também eu gosto pra caramba. A terceira, apesar de eu achar ela mais fraca, ela tem os seus momentos, ela é muito divertida. Essa quinta também tem os seus momentos. Então, apesar de todos os pesares, fechar Stranger Things é uma coisa muito foda e muito triste ao mesmo tempo. Porque foi muito importante pra mim, eu acho que pra muita gente. Então, apesar desse final que dividiu muita galera, que, como eu falei, não achei que foi horroroso, que estragou a série, mas poderia ter sido melhor. Mas foi o que foi, já saiu, já tá aí, e eu nunca vou esquecer essa série, o que eu vivi com ela, o que ela representa na minha vida, igual eu já disse sobre ter crescido com ela. Então a última temporada nunca vai apagar isso, e com certeza no futuro eu vou vir a reassistir Stranger Things com um sentimento de nostalgia bom, no sentido muito bom da nostalgia, no sentido de ficar feliz por relembrar momentos da vida com essa série. Então, é isso. A gente vê nos próximos vídeos. Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. E talvez eu tenha me alongado demais, tenha me repetido aqui, mas é porque realmente essa série, ela mexe comigo. Então, tá encerrando esse ciclo realmente é especial e tá sendo um pouco agridoce por conta de tudo que eu falei aqui, por conta desse final que dividiu a galera. Mas ainda assim, Stranger Things mora aqui no meu coração pra sempre. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Já acho que já falei do like, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.